Vamos começar então falando da criança, as crianças, né? Então, essa questão de ser infantil, podemos falar de infantilidade, podemos falar da qualidade da criança e também das doenças congênitas e infantis, aquela de nascimento e que surge na infância também. A metafísica da saúde sempre tem conteúdos para que compreendamos o que acontece com a gente, de que forma o corpo expressa a nossa natureza interior, aquilo que nós trazemos dentro da gente através das somatizações. Então, pegando a criança, aquela questão até religiosa, vinde a minhas criancinhas, né? No sentido de que a criança não está, vamos dizer, contaminada pela racionalidade. Mas isso não significa que a criança não tenha sua índole, seu caráter, sua natureza. Isso é inato, você já nasce, é próprio do espírito. Mas até que a mente vá aprendendo, né, a lidar com a existencialidade, simbolizando, adotando hábitos, cristalizando comportamentos, a criança ainda está livre dessa condição racional. Tanto é que ela vai aprendendo os recursos, vai aprendendo o jogo, das relações, da convivência, ela vai ficando espertinha, né, faz uma chantagem, funciona, ela se torna chantagista, ela inclina para um lado, tem chance, ela sempre vai naquela direção. A criança vai pegando os mecanismos existenciais, adotando condutas, ou seja, cristalizando um mundo psíquico, consciente. Então, quando se fala do lado mais puro da criança, o que não significa evoluído, significa não contaminado pela racionalidade, pela existencialidade. A razão que ela é registrada, porque a nossa mente ela vai sendo desenvolvida ao longo da vida, onde vamos registrando os acontecimentos. O aprendizado, a vivência, tudo fica registrado em nós. Então, nós temos um registro de situações que serve depois de norte para a nossa experiência. O mundo mental, que é como se fosse, né, um banco de dados vazio, que começa a ser registrado a partir do nascimento, porque o mundo psíquico ele diz respeito a essa existência. A mente, ela é composta pelos elementos registrados durante a vida. Pode ter até registro intrauterino, tá? Mas o grande registro da primeira infância, esses registros, por exemplo, de olfato, aquele cheiro que lembra uma experiência da primeira infância, o sistema límbico, né, onde trata-se do cérebro emocional, ele registra também a questão do aroma, né? Onde o aroma liga direto com as emoções que a gente vai vivenciando na trajetória da vida, registrando desde do primeiro suspiro que damos logo ao nascer. Ali nós temos um registro já de cheiro que vão traduzindo em sensações e vai formando a memória emocional. Mas a memória mental, o mundo psíquico, ele vai sendo construído com os registros que a gente vai tendo. E ali a gente vai aprendendo, a gente vai se tornando consciente, vai registrando e o mundo psíquico vai se construindo, né, a partir do nascimento. Isso mentalmente falando. E quando coloca que uma criança tem o seu lado bendito, o seu lado puro, é porque não foi contaminado, ou não foi registrado, não foi induzido pelas questões aprendidas. Então, é aquilo que traz em si. Agora, a criança pode trazer uma índole, um caráter, uma condição inata, muito dela. Então tem crianças que são amáveis, dóceis, assim, nossa, tão queridas, tão agradáveis. E já tem crianças que são mais, né, sisudas, mal-humoradas, né? Você deixa ela vai e ela faz, ela dá um tapa, tá? Aquela coisa mais assim, hostil ou mais anversa, então, que é da natureza daquela criança. Então ela traz aquela característica. Depois, durante
a educação, durante o desenvolvimento, ela vai balizando isso. Então, é claro, ela é impossível, descomedida, ela é mais afoita. Claro que tem o ritmo natural da criança, a dinâmica da criança, isso não significa que ela seja boa ou ruim, é o dinamismo dela, são as características dela, né? Mas o que acontece? Ela não está ainda poluída do que é certo e errado e nem está sendo induzida por um comportamento copiado, é dela. Aí, nós vamos balizar isso, porque os pais vão estar conduzindo, educando, aprendendo. E na educação não é uma questão só de castração, é uma questão de equilíbrio, de aprender a lidar, de conhecer as regras da vida, da existencialidade, né? Tanto que uma pessoa que consegue ir aderindo à dinâmica de vida, da existencialidade, ela precisa ter essa característica de aderir regras. Então, dentro da psicologia infantil, eu como psicólogo, quando tratamos a questão infantil, a gente verifica a criança sabe obedecer regras, ela tem limite, ela sabe lidar com isso. Aí a gente vê através dos testes, dos jogos lúdicos, que vai dando toda essa condição onde vamos compreendendo a estrutura psíquica que começa a ser formada com esses elementos, né, psíquicos que vão ser necessários para que ela realmente aprenda sobre limites, sobre interação, envolvimento, e que aí vem o comportamento. Então ela é muito afoita, então a gente vai nivelar isso, direcionar isso. Então uma criança precisa ser, sim, educada, direcionada, para que ela tenha uma boa desenvoltura na vida, aprenda a lidar com as regras existenciais, dando espaço ao outro, né, sem inibir, sem tolir, mas ao mesmo tempo também limitado ao contexto. Então, claro que às vezes a criança traz uma tendência a certas coisas que não pode ser reprimida, sufocada, porque senão vai ser difícil ela resgatar aquilo depois. Mas também não pode ser sem limites. Eu me lembro quando a Valéria, hoje com 24 anos, a minha filha, na ocasião, eu devia ter uns 4 ou 5 anos, nós estávamos numa cidade do interior e estávamos numa praça. Acho que era em Itu, na praça do centro da cidade de Itu, e estava tendo uma orquestra com uma apresentação. Aí ela virou para mim e disse: papai, eu quero dançar ali na frente. Essa história eu conto porque eu acho ela muito importante no sentido de como a gente conduz as questões. E a hora que ela falou, quero dançar ali na frente, eu disse, já logo antevi, bom, se ela tiver um veio artístico, uma tendência de exposição, né, uma natureza de palco, ela precisa ter isso mantido, mas tem todo um contexto de ambiente. Aqui é uma orquestra apresentando um show em praça pública para toda a plateia, e não cabe a Valéria estar ali, minha filha com 5 anos de idade, dançando ali na frente, não cabe. Eu cheguei a ela, nem reprimi, dizendo não pode, não vai, para sufocar, e nem liberei que fosse. Eu disse assim, ok, você vai, mas primeiro eles vão apresentar o show deles. Quando eles terminarem o show deles, sair do palco, é você que vai fazer o seu show, fechou? Ai, papai, que delícia, tá ótimo. Olha só, ficamos lá, ela assistiu o show, toda a apresentação, acabou o show, os músicos saíram, a praça esvaziou, aí eu coloquei ela no palco, e ela então começou, né, a fazer, rodopiar no palco, a dançar lá, pronto. Isso sim, quando você vê pais colocando crianças na frente de shows, como se ela pudesse tudo a qualquer momento, tivesse, qualquer hora fosse a hora dela. Hoje nós estamos aqui na rádio, tem um horário meu horário das 6h30 às 7h30. Depois entra o outro comunicador, e antes de eu entrar tinha outro. Agora eu chego aqui na rádio às 5 horas, quero entrar agora, quero fazer o programa agora, senão vou embora. Que isso? Hello? Meu horário das 6h30 às 7h30. Não, o assunto é interessante, eu vou até 8 horas. O Wagner Borges entra em seguida, gente. O horário é dele. Então tem toda essa questão de em que momento é o nosso. E durante o aprendizado, eu me lembro que eu sempre tive com a Valéria umas colocações, eu contava história todas as noites para ela. Então eu estava escrevendo o livro Metafísica da Saúde, e que eu fiz os 5 volumes, sempre nos horários fora de hora, durante a noite, a madrugada,
Mas eu ia lá, deitava, sentava com ela na cama e contava a história. E eu criava uma história a cada dia. Olha só que criatividade bacana. Eu não li história. Eu contava a história de Clotilde, filha de Crotério e de Cremilda, né? Era esse o nome. Ela, conta, pai, conta. O que a Clotilde fez hoje? Então a Clotilde era uma menina muito mal, muito rebelde. E aí o que a Valéria tinha feito no dia que não cabia a ela, eu já colocava como a Clotilde fez. E nossa, Valéria, a mãe dela, a Cremilda, com isso. E o Crotério, como é que ele ficou? A Valéria ficou arrasado, porque olha, ela fez isso, ela fez tal coisa, e ela entrava atribuindo a Clotilde o absurdo da ação que ela própria tinha feito. Com isso foi com 4, 5, 6, 7, 8 anos, né? Então a gente tinha toda aquela questão, tinha até a questão do chá, né? Que eu fazia um chá e sempre colocava uma fórmula especial. Nossa, mas o que tem de fórmula especial você vai saber aos 18 anos. Ela veio descobrir depois que era mel. Eu adoçava com mel, mas era fórmula especial. Então, criava esse ambiente. Até uma coisa, olha, sempre trabalhei, tive muitas atividades, escrevia de madrugada, mas sempre deixei espaço para ter essa interação gostosa, que é fazer parte de um desenvolvimento e criar um mundo consciente que está sendo constituído naquela fase. Hoje a Valéria tem 24 anos e já com uma estabilidade emocional, então a dedicação que eu tive lá com ela evita hoje aborrecimento, evita que hoje eu tenha uma série de transtornos que me tomaria muito mais tempo para corrigir, né, as situações aí escabrosas que eventualmente ela fizesse, do que eu dedicar aquele tempo a ela. E uma coisa muito curiosa, ela fez uma tatuagem na panturrilha da capa do livro de Vênus. Porque ela disse assim, a hora que ela chegou, falou assim que ia fazer aquilo, falei, mas como assim, Valéria? Oi? Né? Ela falou, não, pai, porque olha, Vênus é a capa do seu livro Metafísica da Saúde. Eu cresci vendo você escrever esse livro. Olha só, isso foi o objetivo de uma tatuagem dela, mostrando que ela não teve aquela coisa, meu pai atolou no trabalho, me abandonava para ficar escrevendo, ele trocava eu pelo computador, eu detesto esse livro, que esse livro, né, tirou meu pai de mim. Não, é o contrário, ela, tanto carinho, por quê? Porque eu tinha o tempo com ela e depois eu me dedicava também, né, a estar fazendo esse trabalho, junto, né, à minha criação, ao estudo, a toda a pesquisa de metafísica da saúde, que é muito exaustiva. Eu escrevo há 30 anos, os 5 volumes foram feitos nesse período, até hoje já publicado, uma obra muito querida, que eu fico muito contente com o avanço dela, o quanto ela se propaga, porque é uma obra que se dedica a fazer uma relação exata da emoção ligada à doença, como saúde emocional ou causa emocional das doenças. E nesse meio tempo, eu sempre integrando com a Valéria na composição, na criação do mundo mental. Então você, né, que tem seus filhos e tal, você está dando a eles elementos de composição do mundo mental. E no começo a criança não tem isso, então ela vem com a natureza dela para depois, né, aprender a linguagem, o símbolo, comportamentos apropriados, desaconselhados, que dão bons resultados, que não são bons, que o resultado é terrível. Então, cria-se exatamente todo esse universo psíquico. Então a criança, ela tem essa natureza própria e ao nascer ela traz as doenças congênitas de nascimento, nasce com uma doença, ou as doenças infantis. Do que o seu filho sofreu muito? Quais foram as doenças de infância que você teve? Né? Quais doenças te afetaram no mundo infantil? Hoje, na fase infantil. Hoje, eu tenho na Metafísica da Saúde, publicado no volume 1, por exemplo, as doenças respiratórias que são comuns na infância. A amidalite, nós temos, por exemplo, rinite, sinusite, asma, tá? Então, são doenças frequentes na criança, gripes. E conforme existem esses sintomas de doenças, essas manifestações de doença na fase infantil, é porque aquela é uma situação que a pessoa não sabe lidar, difícil para ela lidar, que é um dos desafios dela, lidar com aquelas situações que metafisicamente associa
a doença. Ai, a rinite sempre atacada, a rinite sempre tendo crise de rinite. Então você vai na causa metafísica da rinite, que é uma autocobrança, uma autoexigência, e aí as somatizações, o surgimento da rinite com frequência mostra que se trata de uma pessoa que atribui muito a si, numa cobrança exagerada. E no mundo adulto, claro que vai ter uma grande vantagem, ser uma pessoa eficiente, uma pessoa consciente, mas que tem um nível de autoexigência, de autocobrança altíssimo. Então ela vai precisar aprender ao longo da vida o quê? A cobrar menos de si, a exigir menos de si, né? A compartilhar com o meio, dividindo responsabilidades. Mas Valcapelli não vai ser irresponsável, não. A criança que teve rinite na infância não tem feeling ou características naturais dela de ser irresponsável. Ao contrário, elevadíssimo grau de autoexigência. Então, precisa aprender a não cobrar tanto de si. Ah, Valcapelli, meu filho, eu mesmo soube que na infância, eu próprio, ou então um filho meu, sofríamos de sinusite. Que é aquela inflamação que aloja na região, nos seios nasais e parafrontais. A sinusite já refere-se a um grau elevado de expectativa que fazemos sobre as pessoas. Um grau de expectativa sobre os outros muito grande. Né? E que essa expectativa, ela, se nos decepcionar, é algo assim terrível. Eu me lembro que a Valéria, sinusite não era uma das questões que somatizavam tanto. Então, a expectativa dela sobre a gente não era aquela coisa, nossa, que se fosse arranhada, machucada, ficaria arrasada. Não. Eu me lembro que eu levava ela no colégio de manhã, estudava 7 horas, eu deixava lá, e 12:30 eu ia pegar, né? Aí ela chegava, falava assim... antes de chegar nisso, teve a pré-escola, né? Você já começa na pré-escola, que eu deixei ela muito segura que na ausência existia ali a minha presença, para chegar depois, né, no ensino fundamental, na primeira série praticamente do fundamental, a ela chegar nesse ponto. Quer ver? Já na pré-escola, a adaptação dela, eu ia lá e ficava durante horas, no primeiro horário, e ela ficava comigo ali na recepção da escolinha, tá? E aí ela pegava e ia para a escola, a professora chegava, levava ela para a sala e eu ficava ali lendo, ficava ali, né? E ela voltava correndo, eu estava ali. Aí ela ia para lá, ficava um tempo, já ficava lá, mas se ela tinha uma insegurança, ela voltava ali e via que eu estava ali. Eu fiz isso, foi uma adaptação assim muito saudável de uma semana, né? Para ela ficar assim, tinha o apoio que eu estava ali. E é interessante que eu vejo, moro aqui nessa região do Paraíso, por aqui, vejo as peruas pegarem as crianças e, gente, nossa, fevereiro são aquelas cenas assim, a criança chorando, urrando, e a perua quase que arrancando ela do braço da mãe para levar, que tem que ir, é necessário isso, eu sei, nem sempre dá para acompanhar como eu fazia essas primeiras horas, esses primeiros dias, mas a segurança que isso dá é extraordinária, sabe por quê? Aí, ela durante uma semana sabia que eu estava ali, depois, menos de uma semana até, ela nem voltava mais. Quando ela nem voltava mais, aí eu já nem ficava ali. Depois, na primeira série do ensino fundamental, sabe o que ela diz? Ela chegava, pai, você me espera aqui? Eu espero, Valéria. Ó, você entra, e quando você sair, o papai tá aqui, mas você vai ficar aqui, não vai? Eu vou estar aqui, até você sair. Aí ela entrava, virava as costas e ia embora. Aí quando ela saía, 12:30, tava lá. Né? E ela tinha certeza que eu ficava das 7 da manhã ao 12:30. Olha, gente, que pai eu fui, mentiroso. Interessante que ela falou, você me enganava depois que ela cresceu mais, né? Você não ficava ali? Eu falei, não, Valéria, eu ia fora, ia estudar, ia lá, né, atender, dar aula e tal. Quando era 12:30, estava ali plantado. E ela, né, falou, me espera, hein, me espera aqui, pode deixar que eu espero. Depois, né, já passou um tempo, não pedia para esperar, e já não conversava se eu estava ali ou não, mas sempre vinha buscar. Então, na primeira infância, está sendo registrado muito isso. E como ela não tinha sinusite, a expectativa não era muito grande isso, porque se ela tivesse sinusite, eu sabia, poxa, se ela se decepcionar, vai ser um abalo emocional muito grande, então eu não faria isso.
Tá? Então eu já construí toda um contexto que dava essa segurança para ela, né? Portanto, essas doenças infantis são os desafios. Uma criança, ou se você teve muita sinusite de infância, o que você precisa lidar é exatamente com esse excesso de expectativa sobre os outros, esperar demais, ter assim uma expectativa muito elevada sobre situações, pessoas, que essa é a somatização, segundo a metafísica da saúde, da sinusite e amidalite. Né? Amidalite, que são as glândulas, as amígdalas são as glândulas, primeira glândula de defesa da região digestória, que fica cravada aqui na região da garganta, na glote. Então, o céu da boca, no fundo da boca, tem as duas amígdalas, que já representam uma defesa. Metafisicamente, é a pronta defesa em relação ao que acontece. Se posicionar prontamente no tocante ao que se passa ao redor. Saúde da amígdala é uma pessoa que se posiciona no sentido de que, olha, vocês não, deixa fora dessa, eu não tenho a ver com isso. Ah, tem uma coisa a dizer, hein? Ó, melhor agora, que senão depois vai passar, o assunto vai mudar. Essa posição pontual é saúde das amígdalas. Amidalite, a pessoa não se posiciona prontamente. Fala até um pouquinho, é meio que mal educado, né? Que ela já chega na lata e fala, né? A mãe fala assim, nunca minta e não minta pra mim, não quero ver você mentindo. Aí ela atende o telefone lá, mamãe, é fulana pra você, fala pra ela que eu não tô. Não vou falar não, mãe. Você falou pra eu não mentir, quer que eu minta agora? Ai, que mal educada, né? A gente fala até que a pessoa de amígdala boa, a criança de boa amígdala, não é que é mal educada, ela se posiciona logo, na defesa, não, peraí, como assim? E quem tem amidalite tem dificuldade de um pronto posicionamento, de um posicionamento mais pontual no tocante a se poupar ou se defender. Então, as doenças infantis têm essa característica, onde a gente começa a perceber esse universo da metafísica da saúde, sinalizando desafios, dificuldades e obstáculos que a pessoa precisa enfrentar e precisa superá-los. Quando você olha a metafísica da saúde, vai lá nos livros e vê a doença que foi muito frequente, qual é a causa metafísica dela, é o desafio que vai ter depois. As doenças congênitas já nasce com, é congênita, é de nascença. Metafisicamente representa conteúdos profundamente arraigados. Aquilo a pessoa traz nela como um conteúdo já muito acentuado. A metafísica da saúde lê como conteúdos profundamente arraigados nesse ser que surge e que ao longo da vida vai se deparar com esses desafios e obstáculos. Né? E uma visão espiritualista é de que ela reencarnou porque nas vidas anteriores desenvolveu esse padrão e agora traz essa condição para ser trabalhada nessa vida. E se a visão não for reencarnacionista, a gente diz que esses conteúdos profundamente arraigados farão parte exatamente da experiência da pessoa. Tá vendo? Nós temos aí um conteúdo metafísico extraordinário para autoconsciência e compreender o início do processo em nossa existência. Adorei estar com você nesse bloco falando sobre esse conteúdo metafísico da vida infantil. Tanto da educação quanto a fase da criança e as doenças infantis, as relações metafísicas que tem com a trajetória de vida e o desenvolvimento daquilo que ela vai apresentar ao longo de sua existência. Que bom, né?